Saúdo a professora Mariana Barbosa e tenho 3 razões para estar contente com a presença da professora Mariana Barbosa. Aliás, já temos todos. A primeira é porque ela foi sugerida por uma amiga comum e membro da Comissão Diocesana da Justiça e Paz, a doutora Sónia Pires Lima Rodrigues, e foi-nos vendida a palestrante da seguinte forma: é uma mulher muito competente, sabe muito destas coisas, destas questões da paz, e é muito simpática e é uma boa locutora, uma boa palestrante. Essa é a primeira razão por estar contente por estar aqui. Obrigado, professora. A segunda razão é pelo currículo da professora. Doutorado em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho, é professora auxiliar na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, é investigadora no Centro de Investigação em Desenvolvimento Humano, tem dedicado as suas atividades de docência, investigação e intervenção à área da Psicologia da Paz e Direitos Humanos. Coordena as áreas da Educação e Psicologia na pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos, é coordenadora nacional, penso que está ali, do Iraq Information Project, e é coordenadora de mais alguns projetos, nomeadamente o Safe Zone, e faz parte ainda do PAR, ou da PAR, da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Portanto, é uma segunda razão também para estar contente com a palestrante. Há uma terceira razão, já agora, que é uma razão afetiva, é que é neta de vienenses e, portanto, estamos em casa nesse processo. As questões da paz são sempre questões muito pertinentes. Às vezes só nos lembramos, desculpai a expressão, de Santa Bárbara quando troveja, e provavelmente temos lembrado mais de paz depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, depois que o Sudão entrou novamente em evolução, e a Síria e a Líbia e tudo isso. E nessas alturas, ou então quando há um conflito armado num qualquer país africano. E aí lembramos da paz e falamos muito de paz. E provavelmente esquecemos, isto vale para todos nós, e eu normalmente quando falo nestas coisas, o primeiro narratário sou eu, o primeiro destinatário sou eu mesmo, esquecemos as nossas relações interpessoais. E a paz começa aí, naturalmente. Começa em cada um de nós, na nossa relação com a nossa família, com os maridos, com as mulheres, com os companheiros, não importa, com os colegas de trabalho, com as autarquias, com tudo isso. Começa aí no nosso cotidiano. Por isso, esta conversa, que caminhos para a paz, em meu entender, é mesmo muito pertinente. Vamos ver o que é que a professora Mariana Barbosa nos quer dizer, ou de que forma nos quer sensibilizar, mais do que eventualmente já estamos, para estas questões da paz. Agradeço naturalmente, em nome da Comissão Diocesana, a vossa presença. Àqueles que estão a ouvir-nos via Rádio Alto Minho, ou que vão depois ouvir-nos, podendo depois ir ouvir no YouTube, também um obrigado por esse esforço. E vamos a isto. Professora, a antena é sua. Olá, boa noite. Bem, eu depois de uma apresentação destas, as expectativas estão em alta, portanto vai ser muito difícil corresponder às expectativas, mas vou dar o meu melhor. É um gosto muito grande e muito obrigada pelo convite. Realmente sinto-me em casa, não é? Estou aqui, vivo em Braga e de facto sou aqui descendente de vienenses e portanto sinto-me aqui muito pertinho de casa. Eu decidi trazer aqui este projeto, um projeto muito concreto, o Heroic Imagination Project, para vos falar de paz. Espero convencer-vos da importância deste projeto e deste caminho que tenho feito através deste projeto, porque considero que pode ser aqui um contributo importante quando pensamos em pequeninas coisas que cada um de nós pode fazer para este caminho. O meu percurso em ligação às questões da paz tem muito a ver com, portanto, eu
formei-me em Psicologia e quando fiz a minha tese de doutoramento estava a estudar os processos que levam as pessoas a legitimarem ou não fenómenos de violência e através deste doutoramento estive em Boston e conheci lá uma equipa, a equipa de investigação com que eu estava era de psicólogos que se intitulavam uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era a Psicologia da Paz, eram psicólogos da paz. E era uma realidade, uma aplicação da psicologia que eu de facto não conhecia e apaixonei-me por esta missão. O preâmbulo da Unesco diz-nos que se as guerras nascem na mente dos homens, é na mente dos homens que devemos construir as defesas da paz, erguer estas defesas. E, portanto, é muito estranho que na psicologia, que é a ciência do comportamento e que procura ajudar questões relacionadas com o comportamento, durante muitos anos a psicologia esteve completamente desligada de processos de paz. Aliás, pelo contrário, se recuarmos à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, poderão encontrar até esforços e contributos da psicologia para ajuda em prol de esforços de guerra. Houve um grande desenvolvimento, por exemplo, do ponto de vista de testes para recrutamento dos melhores soldados, das pessoas mais capazes de matar, aplicação de conhecimentos da psicologia, como, por exemplo, perceber-se que se recorrermos ao anonimato, que quando num pelotão que está a fazer uma execução, se toda a gente disparar ao mesmo tempo, por exemplo, isto faz com que dilua a responsabilidade e, portanto, é mais fácil pessoas normais e boas o fazerem. E, portanto, tudo isto, ou o chamar técnicas de interrogação a comportamentos que são efetivamente tortura, pensar em formas psicológicas de obter informação, que acabam por ser um bocadinho menos visíveis do que se estaremos a falar de atos físicos. Portanto, tudo isto, infelizmente, são contributos da minha área para esforços de guerra. Mas, felizmente, que os psicólogos olharam para todos estes fenómenos e pensaram, ok, se nós sabemos isto tudo, se calhar é boa ideia pegarmos nestes mesmos conhecimentos sobre estes processos e procurar fazer o caminho contrário. Como foi aqui dito, de facto, eu tenho estado ligada a procurar contribuir como psicóloga e no âmbito da psicologia para este caminho de promoção dos direitos humanos, de promoção da paz, e tenho tentado trabalhar, no fundo, naquilo que eu vejo que são as três vertentes ou os três intervenientes neste processo. Temos sempre a questão dos agressores, e eu tenho feito algum trabalho, por exemplo, do ponto de vista da questão da radicalização e destes processos que levam a que as pessoas queiram fazer mal umas às outras. Temos a questão das vítimas dos conflitos e, portanto, tenho tentado fazer trabalho também nesta área mais centrado nas questões dos migrantes ou dos refugiados, mas depois há o papel dos chamados bystanders, ou seja, o papel do espectador, o papel de cada um de nós. Como diz o Martin Luther King, ou pelo menos é uma frase muito associada a ele, acho que há alguma dúvida se é mesmo dele ou não, mas há uma frase que a mim me diz muito, que é: o que me preocupa não é o silêncio dos maus, mas sim... Desculpem, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E tem a ver um bocadinho com o papel do cidadão comum, de cada um de nós, e a reflexão e o projeto que eu trago aqui, que é o Heroic Imagination Project, tem aqui esta palavra heroic, mas como vocês vão ver é numa lógica muito de simplificar o que é este heroísmo, e na ótica do projeto, heroísmo significa esta atenção e o cuidado com o outro e a ajuda nas pequenas coisas. E eu creio que o caminho para a paz pode parecer pequenino, eu achar que isto é um projeto em que estamos a falar de construção da paz, mas como aqui também foi dito e bem, começa na relação interpessoal, e aquilo que nos leva à desumanização, aquilo que leva à violência, tem a ver com a dicotomização entre nós e os outros. E se nós trabalharmos estas questões com as crianças, no nosso dia-a-dia, não é? A olharmos para o outro não como um outro, mas como alguém por quem temos empatia, se trabalharmos estes pequenos processos, eu acredito, ou gostava de acreditar que lançasse sementes para prevenir que depois as pessoas queiram fazer mal umas às outras e
por isso, vocês vão ver que eu falo deste projeto de uma maneira muito apaixonada e tem a ver com eu, de facto, gostar, mas com sentir, na intervenção que fazemos, que, de facto, ele deixa algumas sementes junto das pessoas com quem o fazemos. E pronto, depois criar esta expectativa toda sobre o projeto, agora vou estragar tudo, espero que não. Vamos lá ver se eu consigo funcionar com isto. Ok. Ok, está bem. Eu não sei se estou bem aqui. Sim. Pois, realmente, agora com os slides. Este projeto, ou a maneira como eu vejo as questões do bem e do mal, metaforiza-se muito nesta frase, e acho que o projeto passa muito por isto. Esta noção, e é uma perspectiva muito humilde do ser humano e de cada um de nós, e nós temos aqui a humildade de reconhecer que não há pessoas boas, não há pessoas más, mas, sobretudo, esta linha que separa o bem e o mal atravessa o coração de cada um de nós, e, portanto, nós fazermos coisas boas ou más tem muito a ver com decisões, com consciência, com reflexão e com decisões. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Filipe Zimbardo. Ele é o fundador e o coordenador internacional deste projeto, que eu coordeno aqui em Portugal. O Zimbardo ficou conhecido, ele ainda é vivo, neste momento fez este ano 90 anos, não para de trabalhar. Ele era professor na Universidade de Stanford, neste momento é professor eméritos, era de Psicologia, continua a ser, mas neste momento já não está na universidade, e ele ficou conhecido por motivos controversos, porque ele nos anos 70 fez uma experiência, ele era psicólogo social, que ficou conhecida como Stanford Prison Experiment, em que é que consistiu esta experiência. E há filmes sobre isso, portanto, se calhar, alguns de vocês, quando eu explicar a experiência, já poderão ter ouvido falar. Ele estava a estudar, precisamente, o desempenho de papéis e, portanto, o que é que ele fez? Uma coisa que, se fosse aos dias de hoje, eticamente seria impossível, mas nos anos 70 tudo era possível. E, portanto, ele basicamente se fez uma simulação de uma prisão nas caves da universidade e recrutou estudantes e distribuiu estes estudantes no papel de guardas prisionais ou de prisioneiros. E, portanto, depois ficaram a observar, a ver como é que as pessoas se desempenhavam de diferentes papéis. Adivinhem lá como é que correu isto. Portanto, a experiência, não vos sei dizer quantos dias é que era para perdurar, mas não sei se foi ao quarto ou ao quinto dia, tiveram que interromper a experiência, porque estamos a falar de estudantes perfeitamente normais, sem psicopatologia, portanto, pessoas que não teriam aqui nenhum índice ou nenhum motivo, não é? Nenhuma desordem, nenhum problema, e rapidamente, por questões relacionadas com as circunstâncias em que estavam, com o papel que estavam a desempenhar, etc., aquilo que aconteceu foi que, rapidamente, as pessoas que tinham papel de guarda cometeram atitudes abusivas sobre os prisioneiros, alguns dos prisioneiros revoltaram-se e aquilo descambou muito facilmente. Isto mostra-nos lições sobre, de facto, o poder das circunstâncias, mas uma coisa interessante foi, obviamente, polémico e continua a ser, se vocês forem pesquisar sobre esta experiência, sobre o Zimbardo, continua a ser algo polémico e que, repito, hoje em dia não teria sido possível fazer esta simulação, mas uma coisa também aqui interessante, ou seja, independentemente de nós acharmos que o Zimbardo e a sua equipa que estiveram mal ou que não foram éticos ao fazer isto, porque a verdade é que expuseram estes miúdos a um conjunto de circunstâncias que obviamente que teve um impacto depois nas suas vidas, não é? Perceberem que eram capazes deste tipo de coisas. Mas uma coisa interessante é que o próprio Zimbardo, isto também mexeu com ele, ou seja, ele próprio teve que reconhecer ali as suas fraquezas, porque ele é que era o responsável pela prisão. E às tantas, e há uma TED Talk muito interessante que eu depois posso partilhar convosco, em que ele fala disso. Ele era o principal responsável, mas ele estava tão entusiasmado com a parte
de investigação, de perceber o que é que estava ali a passar e perceber que ia ter impacto, que ele foi incapaz de, ao mínimo situação de escalar do que estava a passar, de dizer isto tem que ser interrompido. Teve que ser alguém de fora, que ele depois diz que é uma heroína e que depois ganhou o juízo e que casou com ela, portanto foi a futura mulher dele, que na altura eles eram namorados e que foi lá ver o que é que estava a passar e virou-se para ele e disse: vocês estão tolos, estás a ver o que é que está aqui a passar, vocês têm que interromper a experiência. Mas ele próprio estava influenciado pelas circunstâncias e, portanto, não foi capaz de tomar esta atitude. E, portanto, este slide por acaso devia estar antes do outro, assim o raciocínio não fica como eu gostaria, mas isto tem a ver com este conceito, não é? Da questão da banalidade do mal. A Hannah Arendt é uma filósofa conhecida e isto é uma imagem de quando, portanto, ela estudava as questões do totalitarismo e ela quis assistir aos julgamentos do Eichmann, que foi um dos responsáveis, considerado um estratega da solução final no Holocausto, e ela queria perceber o que é que havia de diferente de facto nesta pessoa, não é? Queria perceber a maldade. E, bom, ela foi, eu acho que, bastante mal entendida por algumas pessoas, porque no fundo sentiram que ela, ao falar da banalidade do mal, estava a tentar desculpar, mas não era nada disso, ou seja, na tese dela, e pelo menos na minha visão, não se está aqui a dizer que, obviamente que há pessoas que têm psicopatia e que há aqui uma série de fatores também individuais que explicam determinados comportamentos, mas em geral nós não podemos explicar o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial através dessa lógica de foram aquelas pessoas específicas. E quando ela chama a atenção para a banalidade do mal, é disto que ela está a falar. Ok, claro que o Hitler se calhar era um tipo um bocado estranho, no mínimo, mas a parte que a assustou a ela foi perceber o quão facilmente pessoas normais, de repente, estão a sentir que fazem parte do sistema e, portanto, estão a cumprir ordens, era aquilo que era assim na altura e, portanto, ele estava só a ser um excelente burocrata. Não é? E esta parte, quando ela fala de chegar à conclusão da assustadora banalidade do mal, tem a ver com isto. E não com uma lógica de desresponsabilizar ou o que quer que seja. Pelo menos é assim que eu vejo. E, portanto, e voltando ao Zimbardo, o Zimbardo, no fundo, é um estudo, como outros de psicologia, em que se percebe aqui esta questão, que são lições sobre a banalidade do mal. Lá está, pessoas comuns que quando foram para aquela experiência, se lhes perguntassem alguma vez farias isto A, B ou C, a pessoa dizer claro que não, porque eu sou boa pessoa, e de repente, porque não estamos a pensar, etc., damos por nós a fazer um conjunto de coisas que não estaríamos à espera. E incluindo o próprio responsável pela experiência, o Zimbardo. E o Zimbardo, então, lá está, este projeto é uma tentativa dele e de outras pessoas, e eu, neste momento, também faço parte do projeto, de procurar, ok, se é verdade que nós temos aqui conhecimentos da psicologia social e destas experiências que mostram que processos é que nos levam a fazer coisas más, não é? Pessoas normais, que se sentem que são boas pessoas, têm bons valores, mas de repente há um conjunto de circunstâncias como o desumanizar, o processo de desumanização, que é dos mais... é se calhar o maior trigger para fazer mal ao outro, não é? A partir do momento em que nós vemos que o outro como diferente, passamos a desprovi-lo de características semelhantes às nossas e, portanto, é mais fácil, não é? E a prova disso é a diferença da nossa atitude quando surgiu a pandemia e quando era lá a fundo na China ou quando passou a ser perto de nós. Ou a diferença, e eu fico muito contente com a maneira como todos nós ajudamos os ucranianos, mas na mesma altura, eu que estou minimamente ligada à par, numa reunião que tivemos da Comissão Executiva, eles estavam super aflitos porque não arranjavam casas para meia dúzia de afegãos e de repente já havia casas para imensos ucranianos. E, portanto, esta parte realmente da diferenciação nós outros é um passo que facilmente nos leva à desumanização. A questão do conformismo, ou seja, o ir atrás do grupo, não é? Também é mais um processo e estes estudos mostram o quão facilmente nós caímos neste processo. A questão, e dei-vos há bocado o exemplo, da difusão da responsabilidade, e que tem a ver também com a questão do grupo, é muito mais fácil, e por isso é que às vezes é perigoso o comportamento,
em multidão, etc. É muito mais fácil se eu não sentir que fui eu, não é? Que fomos nós todos a fazer alguma coisa e, portanto, dilui-se a responsabilidade e por isso é que nos exércitos, etc., a lógica de pensar muito numa lógica coletiva, não é? Somos números, não somos indivíduos, ajuda a fazer esta diluição da responsabilidade individual. E tudo isto são processos que os estudos têm-nos mostrado que levam a esta inação, não é? Muitas vezes levam a fazermos o mal e a fazermos violência, etc., mas a parte em que este projeto se centra mais do que isso tem mais a ver com a atitude de indiferença face a comportamentos simples de ajuda. E já vamos ver que são simples, porque nós fazemos isto sobretudo com crianças e jovens, portanto, falamos sempre de coisas muito, muito simples. E, portanto, a lógica que vocês veem ali do treino da imaginação heroica tem muito a ver com, no fundo, pegar em conhecimentos destes estudos que mostram como é que nós nos conformamos, como é que estes processos explicam muitas vezes a inação e, num primeiro momento, despertar e compreender estes processos e, num segundo momento, ok, agora que eu sei quais é que são estes processos, tentar, e já vos vou explicar, dar-vos alguns exemplos de como é que fazemos isto, fazer este treino de, então, como é que eu vou ajudar o outro de uma maneira segura, muito importante, sobretudo estamos a falar de fazer isto com miúdos, e eficaz também. Se quiserem interromper, fazer perguntas, eu perco muito a falar sobre isto, como já avisei. Este vídeo que eu tenho aqui é em inglês, não sei se há, não tem legendas, não sei se há problema. Posso... Posso... É muito pequenino, são 2 minutinhos. Como é que eu faço para... Acho que tenho que carregar aí, exato. Obrigada. Ouve-se bem? Transforming bystander apathy into heroic action. Bystander apathy is what characterizes what's known as the bystander effect. In emergency situations, the more people present, paradoxically, the less likely anyone's to help. That's called the bystander effect. It was generated many years ago by the brutal murder in New York City of the woman Kitty Genovese, where many people heard her screams and did nothing. As soon as one person helps, then in seconds, that help is expanded. Our message is, be the one. Be that person who ignores the social norm of doing nothing and creates a new social norm of doing something. Acho que o outro vídeo se calhar não vou passar, portanto, mas eu posso fazer aqui. Ok, eu passo aqui. Isto depois eu posso partilhar. Tenho que falar para aqui. Eu depois posso partilhar algumas das coisas que temos, mas era um vídeo de uma notícia da Fox News que fala do projeto e vê-se um bocadinho aqui o Zimbardo a inaugurar quase o Heroic Imagination, mas como é todo em inglês e não tem legendas, acho que não é relevante. Aquele vídeo que vocês viam, que no fundo explica um bocadinho algumas dos conceitos que nós depois trabalhamos, no projeto, na notícia, por exemplo, da Fox News, aquilo que vocês veem é muito com jovens adultos, universidade, portanto o projeto em termos internacionais lida sobretudo com adultos. Nós aqui em Portugal, aquilo que propusemos, quando decidimos fazer aqui o projeto, foi adaptar o projeto para crianças e adolescentes, e é isso que temos feito. No vídeo que vocês viram e que falava aqui desta questão do efeito bystander, nós a falar disto com as crianças e os jovens, usamos isto como uma questão, chamamos o Power of One, e depois o Power of Two, ou seja, porque aquilo que vocês veem ali e que de facto eles ali referenciam esta questão do efeito bystander começou a ser estudada no seguimento de ter havido um homicídio da Kitty Genovese e em que o que aconteceu foi que
esta jovem estava a chegar a casa, foi assassinada, e depois, quando a polícia começou a recolher os testemunhos, percebeu que havia muitas testemunhas e ela, a pessoa que a assassinou, acho que primeiro esfaqueou-a e depois foi-se embora e ainda voltou, e portanto ela teria tido ali algum tempo para ser ajudada. E na altura isto chocou muito depois as pessoas. Porquê? Porque houve havia cerca de 30 e tal, penso que era 38, pessoas que teriam visto qualquer coisa das casas, mas aparentemente ninguém tinha feito nada, e na altura isto chocou muito as pessoas, os investigadores, e falou-se muito da questão, será que nós estamos assim tão indiferentes uns aos outros que ninguém quer saber? Mas depois houve autores que vieram precisamente explicar de outra maneira, e explicar que, ironicamente, e é disto que fala aqui o vídeo, que tem a ver com um fenómeno que é a chamada ignorância pluralista. Ironicamente, esta senhora, se houvesse menos gente, ou se houvesse só uma pessoa a assistir, tinha tido mais probabilidade de ser ajudada. E isto tem a ver com a tal diluição de responsabilidade que há bocado aparecia. Ou seja, o que terá acontecido é que as pessoas, ao verem muitas pessoas nas suas janelas a fazerem alguma coisa, todas assumiram, alguém já fez. E são pequeninas coisas que nós não pensamos, e eu agora que estou neste projeto penso muito mais. Por exemplo, estamos na autoestrada e de repente na fase dos incêndios, não é? Vemos um fogo, começou. Se nós vimos muita gente, assumimos automaticamente, claro que alguém... Problema. E se toda a gente pensar o mesmo, não é? E são pequeninas coisas que no nosso dia-a-dia nos acontecem, de facto. E eu dei por mim realmente a assumir, não é? Está muita gente... E às vezes isto leva-nos a situações de inação quando vemos alguém, e mesmo na nossa avaliação de se a pessoa precisa ou não de ajuda, nós às vezes seguimos o que é que as outras pessoas estão a pensar, e isso às vezes leva-nos a não ajudarmos quando a pessoa precisaria. Por exemplo, vemos alguém que está na rua, não é? Se a maior parte das pessoas não estiver a ajudar, nós seguimos, ok, ninguém está a ajudar, portanto não há de ser sério, se calhar é só alguém que até é sem abrigo, já costuma estar ali, ou só está com uma ressaca, mas nós fazemos estas avaliações em função do comportamento das outras pessoas. E isto muitas vezes é um problema, e quando nós falamos do power, ou miúdos numa sessão de bullying, não é? Ninguém está a fazer nada, é porque não é assim tão grave. E nós com os miúdos, obviamente, que não dizemos para eles irem ajudar pessoas na rua, não é? Temos situações concretas. Eu, quando levei este projeto para as escolas, pensei logo, os pais vão-me matar-me. Se agora digo aos miúdos, vão todos ser uns heróis, é muita insegurança e coisas muito básicas. Mas, efetivamente, esta questão de pensar o power of one tem a ver com isto, com nós termos esta consciência de que, e que não temos, quando não pensamos nestas pequenas coisas, mas que os estudos mostram que são verdade, que, efetivamente, muitas vezes nós decidimos não ajudar ou fazer alguma coisa em função do que é que as outras pessoas estão a fazer. E o Power of One é a minha capacidade de avaliar a situação, saber disto e ser a pessoa que faça diferente. Porque eu não vos trouxe, mas há muitos vídeos sobre isso e que nós usamos nas sessões. Se vocês virem vídeos que são tipo quase apanhados, não é? A lidar com situações a que as pessoas ajudam ou não, aquilo que vocês percebem é que, por exemplo, há um vídeo que é muito conhecido, em que vocês veem pessoas e estão vestidas de maneira diferente, ou com ar mais executivo, ou com ar mais sem abrigo, e depois em função disso vocês veem a reação das pessoas a ajudarem mais ou menos, mas veem sobretudo que basta uma pessoa ter a iniciativa de ir ajudar para isto mudar completamente a regra. E portanto pessoas que estavam a passar e a não ligar, veem um bom samaritano, e isto leva a que outras pessoas também vão lá ver. E depois, exemplos caricatos de nós sermos assim. Eu lembro-me sempre de semáforos. Quando nós, como peões, estamos a atravessar um semáforo. Por exemplo, eu falo por mim, eu aqui em Portugal estou habituada, não é? Há sempre companhia para que, se não vem nenhum carro, há sempre companhia para nós atravessarmos quando está vermelho, certo? Lá vamos nós. E eu, quando estou no estrangeiro, em países em que ninguém faz isso, eu fico super inibida de fazer isso. E tenho sempre a ver, é igual, o risco para mim é igual. Mas aquela coisa de não queremos o spotlight effect, que é mais uma das coisas que trabalhamos com os miúdos. Eu não quero ser o diferente, não é? Numa sessão de bullying, que ele está mal, mas não vou ser o diferente. E nós, em pequeninas coisas, nós somos assim, fazemos isto, não é? E nos semáforos, de facto, pronto, é um exemplo que de certeza que já vos aconteceu, e se pensarem noutras situações, isto de facto acontece-nos.
Bom, em termos assim concretos, eu não vou estar a amassar-vos com detalhes sobre as sessões e assim, só dou-vos assim 1 ou 2 exemplos de como é que isto funciona, como é que nós fazemos isto. Portanto, nós temos 2 programas, um é o WIP Kids, que estamos a fazer com miúdos de 4º ano, 3º, 4º ano, primeiro ciclo, e depois o WIP Teens, normalmente é com estudantes do secundário, mas também já fizemos com 8º e 9º anos. Tem aquele... Não deixamos de fazer na pandemia, portanto nós começamos o estudo piloto que fizemos, nós fazemos sempre com investigação e tentando ver se é eficaz ou não, também porque pronto, eu trabalho no contexto universitário e portanto essa parte da avaliação é sempre importante. Mas na pandemia fizemos, claro que tivemos que alterar um bocadinho o formato das coisas, mas em termos assim gerais, como é que nós fazemos isto? Portanto, são sessões que temos feito em escolas e normalmente, por exemplo, a primeira vez que fizemos foi em Braga, na Escola Alberto Sampaio, que foi a escola onde eu andei, aproveitei, e foi inserido em disciplinas, muitas vezes aproveitamos a disciplina de educação cívica, não é? É assim que se chama? Exatamente, exato. E, portanto, normalmente são sempre 4, 5 sessões, nós vamos adaptando também em função do que é possível. Com as crianças pequeninas, normalmente as sessões são máximo 45 minutos, com os adolescentes já fazemos um bocadinho mais, mas são sessões em que nós usamos muito vídeos, estes tais vídeos, não é? Sobre estas dinâmicas, sobre esta espécie de apanhados em que nós vemos o que é que a pessoa faz ou não em situações de ajuda. Claro que depois com miúdos mais pequeninos usamos vídeos um bocadinho mais infantis, mas a primeira sessão tem muito a ver com esta apresentação do projeto e a desconstrução da lógica de herói como sendo uma coisa... Porque normalmente nós pensamos em heróis como algo que não está ao nosso alcance, como indivíduos excepcionais, não é? E a lógica aqui é, não, para nós o conceito no Heroic Imagination é ser boa pessoa, é estar atento ao outro. E nós, por exemplo, com os meninos pequeninos, eles até costumam levar uns cartões para casa, que são cartões de boas ações. E sempre que chegam na sessão seguinte, nós pedimos para eles relatarem o que é que fizeram. E são coisas muito simples, mas a ideia aqui é, obviamente, que nós queremos que eles depois sejam capazes de irem falar com a professora se há uma situação de bullying, de fazerem aqui a diferença em coisas mais importantes. Mas nós trabalhamos com eles esta lógica de estar atento e ajudar, e portanto eles trazem-nos as boas ações e dizem: minha mãe estava cansada e eu então levantei a mesa, e nós celebramos isto. O meu pai estava triste e eu fui dar-lhe um beijo e um abraço, e para nós celebramos estas pequeninas coisas porque a lógica é atenção ao outro, é estar atento ao que rodeia, e ou um colega deixou cair um lápis, eu posso ser a pessoa que vou lá e apanhar. Portanto, esta lógica sempre de atenção e disponibilidade para ajudar. Portanto, na primeira sessão tem muito a ver com eles chegarem a este conceito, e é interessante, um dos impactos, que eu nem tinha pensado nisso, mas para mim foi importante e interessante, foi perceber que só nesta reflexão alguns miúdos passaram a valorizar mais os pais, por de repente perceberem que as características que nós falamos que são de heróis, não é? Do sacrifício pelo outro, o ajudar, eles de repente estavam a falar dos próprios pais como sendo então os heróis, e isto, pronto, para mim foi assim algo interessante. Depois, nas 2 sessões seguintes, são centradas nos tais processos que nos levam a fazer as coisas erradas, não é? A questão do conformismo, e com adolescentes é muito fácil, não é? Muitas das situações de bullying, etc., tem muito a ver com esta questão da pressão dos pares e de não querer ser diferente. E fazemos uma dinâmica, portanto, tentamos fazer muito dinâmicas, ou seja, por exemplo, aquela dinâmica de ASH é uma experiência da psicologia social em que portanto, são apresentados 3 pauzinhos de tamanhos diferentes, e depois há um que tem o mesmo tamanho de um destes 3 pauzinhos. E aquilo que acontecia nesta experiência é que era pedido às pessoas que devam a resposta anteriormente que dessem a resposta errada, e havia o chamado sujeito ingênuo que não sabia disto, então a pessoa ouvia as pessoas antes a dizerem a resposta errada. E o que é que este estudo mostrou? Que em população adulta, homens, mulheres, pessoas diferentes, uma percentagem muito elevada de pessoas tendia a ir atrás da resposta do grupo, apesar de perceber perfeitamente, era uma evidência perceptiva que era errado, mas lá está, a pessoa não queria ser diferente,
por motivos diferentes, mas a verdade é que a maior parte das pessoas, de facto, conformavam-se à resposta do grupo. Então nós fazemos esta pequena brincadeira com eles, portanto pedimos a dois dos miúdos para ir lá para fora, combinamos com a turma, eles ficam todos contentes, porque vão enganar os colegas durante um bocadinho, mas nós sentimos que esta lógica de usar a educação não formal e de fazer nesta lógica dinâmicas com eles, que realmente resulta muito bem. E nas avaliações, de facto, quando depois perguntamos, olha, o que é que aprendeste, o que é o conformismo, eles se calhar teriam dificuldade em explicar de uma maneira conceitual, mas dizem, conformismo é como quando, naquela experiência, nós fizemos isto e aquilo. Portanto, usar esta lógica da educação não formal e experiências, de facto, bom, eu mesmo enquanto professora universitária cada vez mais sinto que quando coloco os meus alunos com dinâmicas e com experiências são coisas, eu própria enquanto aluna, não é? Muitas vezes há coisas que me marcaram em termos de experiências é mais fácil nós memorizarmos, interiorizarmos quando colecionamos muitos significados associados à experiência e de facto experimentar mais do que ouvir é diferente e portanto nós tentamos fazer isso. Fazemos uma dinâmica, esta não fazemos com os pequeninos, mas fazemos com os adolescentes, que é inspirada numa experiência que foi a Blue Eyes Experiment, e nós fazemos durante cerca de 20 minutos uma dinâmica de discriminação com eles. Portanto, eu normalmente nesse dia, eu ou outros formadores do projeto, vamos vestidos de uma maneira um bocadinho mais formal, com um ar meio mais autoritário, e quando eles entram na sala, distribuímos aleatoriamente post-its de cores diferentes. Aleatoriamente, não é? Portanto, uns ficam com cor laranja e outros com verde. E depois, em função desta diferença de cor no post-it, e nós também pomos e, portanto, transformamos a sala e nós também, eles associam-nos a uma das cores, e nós, durante algum tempo, estamos a dar-lhes um tratamento diferencial. E, portanto, vamos imaginar, os cor laranja têm que ficar atrás na sala, não se podem sentar. Pronto, nós vamos depois alternando no tipo de coisas que dizemos. E quando eles começam a questionar, nós dizemos, são assim as regras, o governo... Aliás, quando eu fiz isto na pandemia até foi um bocado assustador, porque eles estavam tão habituados à mudança de regras com a pandemia, que houve alguns meninos que estavam mesmo a acreditar que era a sério. Porque eu cheguei e disse, bom, não sei se viram um telejornal, mas entanto as regras mudaram, e agora as pessoas com post-its cor laranja têm que fazer isto, isto e aquilo. Então, eles estavam tão habituados na pandemia a, ok, agora é para usar máscara, agora é 1 metro, agora é 2... que quando nós dissemos muito bem, acabou a dinâmica, vamos agora refletir sobre isto, houve um miúdo que fez, então não era a sério. E pronto, não era esse o objetivo. A lógica é que eles percebem, em geral, que é uma experiência, mas o interessante é que, mesmo durante aqueles 20 minutos, eles percebendo que isto é uma brincadeira, mexe muito com eles, porque eles perguntam, mas porquê? E nós, porque és desse grupo dos laranjas, porque são assim as regras. E depois, isto nós fazemos obviamente a ponte para, ok, e qualquer diferença, não é? Que motiva a discriminação são diferenças completamente aleatórias, não é? E portanto nós usamos esta brincadeira do post-it para chegar a isto, pronto, sempre nesta lógica de dinâmicas. Nas últimas 2 sessões, a lógica já é, ok, vocês agora percebem o que é que vos leva, o que é que vos pode levar a não ajudar, e portanto agora vamos treinar, e através de role-playings, comportamentos de ajuda, e portanto o que eles fazem normalmente é simulações de situações em que eles identificam estes processos, ou seja, em grupo tentam simular a situação de ajuda, normalmente tentamos que eles trabalhem em situações da escola relacionadas com o que lhes poderia acontecer, e eles identificam, ok, eu aqui não ajudei porque estava a querer ir atrás das regras do grupo, não queria ser diferente, e portanto eles identificam os processos que normalmente no contexto real os levariam a ter aquela atitude, e a turma ajuda a ir identificando, portanto eles fazem tipo como se fosse numa lógica de teatros, e a seguirem, ok, então como é que nós faríamos da maneira correta e da maneira para vocês serem heróis? E portanto eles depois introduzem diferenças no cenário, como ir chamar um adulto, falamos sempre, eu há bocado falei-vos do Power of One, não é? A lógica de eu se ajudar, vou inverter a regra e vou inspirar outras pessoas a também ajudarem, não é? Portanto, numa sessão de bullying, se eu for a pessoa a dizer, olha, isto não está bem, outros coleguinhas meus, se calhar, também vão perceber isso e vão fazer o mesmo. Mas falamos muito, muito, muito do Power of Two, que tem a ver com a questão da segurança. E, portanto, sempre, em todos os cenários, trabalhamos sempre a questão, se te armares em herói, não é? Se tentares ir lá
sozinha, etc., não vais ajudar ninguém, só te vais prejudicar, podes-te colocar numa situação de insegurança e não vais ajudar ninguém. Portanto, trabalhamos muito a questão de chamar um funcionário na escola, de falar com o professor, do recurso aos pais. Portanto, trabalhamos muito também esta questão, portanto, chamamos a isto o Power of Two. Tem aqui depois algumas fotografias das sessões. Com os pequeninos, a única diferença é que nós fizemos uma parceria com a Cruz Vermelha. Portanto, nós no fundo estamos a falar de situações que também remetem muito para, ou que podem ser aplicadas quando estamos a falar em situações mais de emergência, não é? De saber o que fazer, saber como ajudar. E eles queriam fazer um programa de primeiros socorros psicológicos para crianças, portanto, primeiros socorros psicológicos é parecido com primeiros socorros médicos, não é? Portanto, há uma série de competências que podem ser treinadas e que nós não precisamos ser médicos para conseguir ajudar, não é? Uma pessoa engasgou-se, há uma série de coisas que vocês podem ser treinados e qualquer um de nós pode aprender e pode fazer a diferença na hora de salvar alguém. O mesmo existe do ponto de vista de ajudar uma pessoa que está a ter alguma ansiedade, alguma situação de emergência. Portanto, há uma série de passos que podem ser trabalhados e que nos podem sair de uma maneira mais automática. E isto existe, há manuais sobre isto para adultos, mas não havia nada para crianças e, portanto, a Cruz Vermelha tinha esta intenção. Então nós decidimos fazer aqui uma junção do Heroic Imagination, que no fundo desperta para esta vontade e esta motivação de ajudar e de perceber o que é que me pode levar a não ajudar, e depois então fazemos o treino dos primeiros socorros psicológicos, que têm passos específicos, para a pessoa, ok, eu então estou numa situação e percebo que posso ajudar alguém, como é que eu posso fazer isto da maneira certa? Ok, mas com esta lógica dos passos dos primeiros socorros psicológicos. Pronto, aqui só assim algumas fotografias. Nós fazemos depois, aliás, nós quando tivemos esta ideia com os Cruz Vermelha, a nossa ideia era, na última sessão, fazer mesmo uma simulação com a ambulância, etc. Meteu-se a pandemia, a coisa teve que ser um bocadinho mais simples, mas ainda assim levamos os meninos para o recreio. Pronto, aqui estão em inglês, mas nós pedimos sempre feedback e se calhar eu destacaria aqui este exemplo, por exemplo, porque também acho que é interessante não só nós percebermos que lhes fica qualquer coisa em termos deste espírito, mas também que isto de alguma maneira chega a casa, e chega aos pais, e chega às outras pessoas. E, por exemplo, este menino diz, não é? Há 2 dias estávamos a ir para casa e vimos um homem que teve um acidente e eu lembrei-me do projeto e pedi ao meu pai para ver se percebe de alguma coisa. Portanto, não é? Eles não só perceberem esta lógica de não serem indiferentes, como sugerirem e também fazerem chegar a mensagem à família, penso que é importante. E a terminar com um vídeo que eu juro que não estou a querer fazer publicidade nem ganho dinheiro com a Lipton Ice Tea. E este vídeo não é nosso, mas vocês vão perceber depois de tudo o que eu disse que este vídeo tem tudo a ver com o projeto. Tudo. E portanto, não bebam Ice Tea, tem muito açúcar, faz mal. Portanto, porque o vídeo acaba a dizer bebam Ice Tea. Não é essa a mensagem, está bem? Mas vocês vão ver, nós usamos este vídeo porque acho que tem imenso a ver com o projeto de facto. Acho que eu tenho que carregar... Of course, I would ask her if I can carry her bags and help her over to the street. Por exemplo, ajudando-o a apanhar as cartas para me certificar que ele não deixava nenhuma carta para trás.
ajudaria a carregar os sacos até à porta de casa. Ajudaria dizendo ao senhor que ele tinha um papel colado ao pé. Yes, that would help. I would just happen to pick up the things. Se tem mesmo que mudar aquilo, nós cumprimos até à sua parte. Eu ficava à espera que a mãe do bebê aparecesse e só depois é que me ia embora. Porque isto é um caso sério, muito sério. Um bebê abandonado na rua. Com certeza que ajudaria, sem dúvida. Não reparei sequer. Passaram-me completamente ao lado. I feel bad. I didn't help. Maybe people are just too caught up with themselves. Se calhar amanhã vou acordar e vou olhar um bocadinho mais à minha volta e preocupar-me mais com o próximo. Também houve pessoas que ajudaram. Exato. Obrigada. Obrigado, professora. É mesmo verdade que esse trabalho aponta para todos nós, mas que me parece realmente muito importante que ele comece logo no jardim de infância, no primeiro ciclo, porque é aí que se começa a endireitar o arbusto, a árvore. Endireitar o termo será muito pesado, mas enfim, mas aí vão criando ou construindo caminhos de atenção ao outro. E achei muito importante isso. E gostei. E está aberta a conversa. Temos alguns minutos de conversa, naturalmente, para quem quiser pôr questões, fazer perguntas, divergir, discordar do que foi dito. Algum candidato? Não? Diz? Não? Hã? Estou bem na qualidade de Presidente da Junta, porque esta temática da paz, enfim, não tem a ver só com a Junta, também tem a ver com a nossa vida mais lata. E aqui eu também sou professor e, portanto, gostei bastante da experiência, de ver esta experiência replicada no ensino. Disse aí algo que eu concordo perfeitamente: as aprendizagens mais significativas vêm com a experiência. Eu, com os meus alunos, mesmo os alunos do ensino secundário, consigo ter uma reação às aprendizagens de uma forma mais significativa quando eles estão a experimentar. E esta temática também tem que ser mesmo por experimentarem, por sentirem. Esta questão do ICT devia ser replicada para outros chás, mas esta questão é importante nós estarmos a procurá-la. E, portanto, parabéns pelo trabalho que está a fazer um ótimo trabalho, buscar um bocadinho daquilo de bom que há em cada um de nós, e isso é sempre muito necessário, e os heróis podem ser pequenas coisas, como disse, e, portanto, isso está de parabéns, e só o posso cumprimentar por isso. Gostava de que me dissesse um pouco a reação dos alunos do ensino secundário. Qual foi esta? Eu vi ali imagens dos alunos do 4º ano,
mas eu sou professor do ensino secundário, gostava muito que me dissesse a sua experiência com o ensino secundário, se calhar em função da sua resposta também lançar um desafio para ir também à minha escola de Vila Nova Cerveira, também, enfim, não posso deixar de aproveitar esta oportunidade. E também, pronto, gostava que partilhasse connosco a experiência do ensino secundário, ver a sua reação. O ensino secundário tem algumas características, os alunos estão na adolescência, estão a sair da adolescência, alguns estão, enfim, estão ainda bem imbuídos da adolescência, e como reagiram a estas questões. Pronto, é um bocadinho bem nesse sentido. Obrigada. O nosso estudo piloto, nós temos feito isto mais com os miúdos pequeninos recentemente, portanto, secundário, mesmo secundário, nós fizemos o tal estudo piloto, e aí eram 10º anos, exato, e aí foi uma experiência que eu senti que foi sobretudo positiva, e lembro-me uma das questões que me marcou, bom, lembro-me que foi logo a primeira sessão muito emocionante, porque nesta reflexão sobre os heróis e deles chegarem a esta coisa do herói comum, havia alguns miúdos que eram de famílias com algumas condições desfavoráveis, etc., ou que estavam com situações complicadas, e quando falavam então do heroísmo dos pais ou dos irmãos, era um momento de facto emotivo, não é? Porque os remetia para essas questões. E lembro-me que quando nós falamos, não é, do que era este projeto e para que é que ele servia, eu lembro de uma miúda que achei mesmo engraçado, que ela veio e ela estava mesmo incomodada, veio falar connosco e perguntou: mas porquê é que eu só sei disto agora? Foi mesmo engraçado, porque ela estava mesmo quase perturbada e estava mesmo triste com aquilo, a dizer: mas como é que nós só sabemos isto agora? Nós devíamos aprender isto, eu já devia saber isto. E pronto, achamos engraçado e fez-me perceber que os próprios miúdos, não é? Tal como eu, quer dizer, eu ainda demorei mais tempo, não é? Porque a mim ninguém me ensinou isto, e eu efetivamente sinto que fazer parte deste projeto me tornou mais atenta, não é? E tornou-me mais consciente de algumas coisas que me influenciam. E, portanto, fiquei a sentir que, de facto, com os adolescentes, que é interessante. Portanto, a minha experiência com 10º, por exemplo, foi super fácil, super positiva, e, portanto, senti que, sobretudo, foi fácil. E foi muito interessante que nós, no final, quando vocês viam ali post-its, eles sugeriram, que nós não chegámos a fazer, e tenho pena, que houvesse uma continuidade através de um clube. Nós depois não conseguimos, porque nós ainda não temos financiamento para o projeto, andamos a fazer esse caminho, e, portanto, só conseguimos fazer as sessões e felizmente acabar ali, mas eles próprios sugeriram isso, não é? Portanto, haver depois uma lógica de clube, e sugeriram também uma coisa que poderia ser interessante, que era eles depois serem os formadores das gerações a seguir. E foram eles próprios que tiveram estas iniciativas, foi engraçado, de facto. Sim. Mais alguma intervenção? Da Câmara. Prometo ser breve. Muito boa noite a todas e a todos, que não tive a oportunidade de cumprimentar. Este projeto é muito interessante. Eu não o conhecia e, portanto, já saio daqui mais rico hoje a conhecer o projeto, e agradecer também à professora Mariana por nos ter trazido aqui a caminha um outro olhar. Quando nós pensamos em paz, pensamos se calhar sempre em algo muito abstrato. Eu quando vejo o tema paz, é muito difícil conseguir concretizar, porque o meu sentimento é que, como é um direito adquirido que eu tenho neste momento, no meu país, no meu distrito, no meu concelho, não consigo conceber o verdadeiro conceito de paz. Porque nunca vivi a guerra, graças a Deus, nunca tive o outro lado para sentir a necessidade da paz e de ter este chamamento. Mas a paz depois também existe noutros sentidos. A paz, a minha paz para comigo, a minha paz interior, a minha paz para com os outros, no meu relacionamento comunitário, e o relacionamento comunitário, esta paz para com os outros, é que cria aquele conceito global da paz global. E aqui aquilo que nós vimos neste projeto foi muito interessante,
porque nós partimos do local para o global. Mudar a pequena coisa no nosso dia-a-dia cria um grande efeito nos outros, na comunidade, na sociedade. Isso é que vai tornar, a mudar as mentalidades e a tornar-nos, se calhar, melhores para connosco, mas também melhores para com os outros e criar uma melhor sociedade e ter uma boa sociedade. É o objetivo de alcançarmos a paz entre todos. Eu gostei imenso deste projeto. Estava-me aqui o Miguel a comentar que temos de trazer isto para as nossas escolas. Este duplo sentimento. E eu acho que sim, eu acho que nós temos de trazer muitos projetos destes para a nossa comunidade e para os mais jovens, para despertar o olhar deles para as outras coisas. Porque eu, se me pusesse também naquela experiência do ICT, eu acho que eu era aquele rapaz que se calhar passava pela senhora carregadíssima de sacos e seguia a minha vida, porque a senhora... Exato, com os telemóveis, a senhora ia na vida dela e eu ia na minha, e se calhar não parava para pensar, se calhar que ela estava no sofrimento, ter de carregar aqueles sacos pesados para chegar a casa, ou o carteiro que deixou cair as cartas. Portanto, por muita consciência que nós tenhamos do que é certo, do que é errado, da ajuda que nós devemos dar, às vezes somos tão egoístas que vamos na nossa vida e é a nossa vida que conta e vamos por ali em frente. E de certeza que agora eu, quando passar por uma senhora carregada, vou-me lembrar do ICT, não é? E quando vir alguém com umas cartas perdidas, também me recordarei do ICT. Portanto, espero ter muitos ICTs na minha cabeça nos próximos dias. E era isto. Continuação, uma boa noite e obrigado por esta partilha. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais alguém quer intervir. De qualquer forma, eu vou deixar aqui um desafio também. Aliás, desculpa, Carla. Mais alguém? Eu tenho 2 comentários muito rápidos. Um deles é: se este desafio vier a ser aceito e se ele avançar, a Comissão Diocesana pode ficar contente porque surtiu efeito. Porque desta palestra surtiu efeito. E isso é muito importante para nós. A nós não nos compete muito fazer coisas, compete-nos mais despoltar reflexões que possam levar a ações concretas na comunidade. É isso que compete à nossa Comissão. Já agora, Sr. Bispo e senhores e caros sacerdotes aqui presentes, este é um desafio também para os nossos catequistas, por exemplo. Eu não sei até que ponto é que isso poderá ser viável ou não. Isso pode depender de uma conversa com a professora, porque ela também não pode estar completamente liberta para tudo, mas isto poderia ser um desafio muito interessante para a formação dos nossos catequistas. Não apenas formação no campo da religião, no campo dos conhecimentos, mas também neste aspecto. Fica aqui o desafio, quer ao Dom João, quer aos sacerdotes presentes, quer ao Sr. Cipreste, que tem um conjunto de sacerdotes no seu círculo. Pode ser muito interessante. Pode ser penso eu. Fica aí o desafio. Mais alguém quer comentar? Então, antes de passar a palavra ao Sr. Dom João, que irá encerrar a sessão, eu só queria dizer o seguinte. Mais uma vez agradecer a todos aqueles que colaboraram connosco, nomeadamente à Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, e aos que estão aqui. Quero dizer que esta palestra se inscreve nas jornadas Honra Quem é o Meu Próximo. Aliás, a professora citou aí o Bom Samaritano, e eu lembrei-me precisamente disso, que nós continuamente vemos isso, e provavelmente eu também já fiz isso. E às vezes vamos na estrada, na autoestrada, está um carro avariado e vemos alguém perdido e não paramos para perguntar se precisa de ajuda. E às vezes dizemos, não, isto pode ser uma cilada, pode estar ali alguém e não nos apanham na curva e temos medo. Portanto, essas questões acontecem muito, mas é verdade isso. E as questões para a paz, e aqui dou força ao que dizia o Presidente da Câmara, começam em nós e nas nossas relações imediatas. Daí que o começar com os miúdos do pré-escolar e do primeiro ciclo e nas catequeses, é muito importante, mas mesmo muito importante. Bom, a próxima palestra vai ser em Monção. Será baseada na encíclica do Papa Paulo VI, Populorum Progressio, o Desenvolvimento dos Povos. Será um professor da
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e que é padre Frei Carlos Gonçalves. Não sei se a professora o conhece, mas ele é conhecido em Viana, muito conhecido, é padre carmelita. De quem somos, alguns dos que estão aqui, muitos de nós somos muito amigos, e vai conversar connosco no dia 16 de junho. No fundo, o título é Que Justiça Social está implícita na encíclica Populorum Progressio, que é uma encíclica com 50 anos, ou 60, não sei muito bem, mas, portanto, a Igreja, os documentos da Justiça Social da Igreja, já há muitos anos também que nos alertam para estas questões. Depois, já agora, em setembro, teremos em Viana o juiz desembargador do Supremo Tribunal de Justiça jubilado, Labrino Lúcio, que irá conversar connosco sobre... O título que está aqui pode não ser o definitivo. Se há ou não uma justiça social única, universal. Se há uma justiça universal ou não há. Ele pôs a hipótese de mudar um pouco este título, mas ainda temos tempo para isso. E terminaremos estas jornadas em novembro, com um sábado, no Paulo VI, em Viana também, procurando responder esta pergunta. Que humanismo para o século XXI? Para o século em que estamos. Que humanismo? Teremos 3 reflexões. Uma do Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato. Outra de uma professora da Universidade da Maia e Presidente da Associação Plano I, a professora Sofia Neves. E uma outra de um teólogo italiano, Enzo Bianchi. E depois eu e o Dom João encerraremos estas jornadas. Esperamos por vós, pelo menos se não puderem lá estar em Viana, que ouçam e vejam, ouçam através da Rádio Alto Minho. E já agora, senhores padres, se porventura acharem que foi interessante para vós esta palestra, eu penso que sim, ela está gravada, não está, pessoal da Rádio Alto Minho? Ela está gravada e pode ser, não é, Lira? E pode ser vista amanhã, depois da manhã, etc., através da Rádio Alto Minho. E isso pode até ajudar nas vossas reuniões de paróquia, com os vossos catequistas, enfim, vocês saberão o que fazer. Sr. João, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, e a minha palavra é, antes de mais, palavra de saudação. Já nos saudávamos, mas agora de uma maneira mais formal, e, portanto, saudar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Junta, saudar a Comissão Diocesana de Justiça e Paz, na pessoa do seu Presidente, naturalmente saudar aquela que hoje nos reuniu aqui e que tão sabiamente nos ajudou a refletir sobre esta dinâmica da paz, a doutora Mariana Barbosa. Muito obrigado, e fico contente também por saber que está ligada a esta diocese. Portanto, não rejeita as suas origens, que nós vamos lembrando essas origens. Caros padres, também agradeço, Sr. Cipreste, a vossa presença e saúdos a vós também. Esta temática, eu, ontem e hoje, ao vir aqui, realmente, e dentro deste contexto da paz, vinha muito à memória de assim, nós estamos perante a realidade mais culminante de toda a ação, seja pessoal, seja comunitária, seja social, seja... Ao dizer culminante, é dizer que a paz, em primeiro lugar, não é um dado adquirido. Há pessoas que pensam que a paz é um dado adquirido. Não é. A paz tem muitos fatores, tem muitas realidades que depois lhe dão consistência. Ou então lhe tiram a consistência. Por isso é que é curioso a Igreja, a partir do Concílio, portanto, a partir daí, da Populorum Progressio, praticamente tem tido todos os anos, no primeiro dia do ano, dia 1, realmente sempre um dia dedicado à paz, e há sempre uma mensagem sobre a questão da paz. E essa mensagem tem sempre a tónica da paz, mas depois coloca-lhe sempre algo que pode ajudar a chegar à paz. Portanto, os caminhos que levam à paz, não é? Ora bem, e era bom que a gente tivesse isto em conta, não é? Portanto, a paz é tão sublime e tão importante como culminar de tudo. Podemos dizer, todo o nosso esforço é para que haja paz. Seja pela justiça, seja pela solidariedade, seja pela compreensão, seja por tantas e tantas realidades, pelo progresso, para não sei o quê.
tudo. Porquê? A paz. A paz é uma realidade, como tudo no humano e na sociedade é sempre uma realidade conjugada. Não é uma realidade por si só. É uma realidade conjugada. E, portanto, nós temos que a conjugar sempre com outras realidades às quais temos de dar atenção. Por isso é que eu agradeço muito, porque este aspecto, seja na aprendizagem, seja de caráter prático, é fundamental. Já aqui foi dito e é verdade. Mal de nós se fazemos da paz uma ideologia ou uma ideia. Mal de nós. Ela é uma realidade prática. É uma realidade que nós temos que tocar com as nossas formas de estar, de ser e de nos relacionarmos. E nesse sentido, eu estava precisamente a ir, há aqui um capítulo daqui da Fratelli Tutti, que não podia ser de outra maneira, que está dedicada precisamente à paz. E diz aqui, a arquitetura e o artesanato da paz. A arquitetura é prática, não é? E o artesanato também é prático. Não é? A arquitetura e o artesanato da paz. E depois coloca aqui. E há bocadinho estava-me a lembrar que realmente, a gente às vezes assim, a guerra está, ainda hoje eu falava nisso, que é, se estivéssemos aqui a cair bombas aqui à nossa volta, provavelmente havia aqui muita gente aqui de Orida e muito preocupada, como é que era, não é? Esquecemos-nos que as bombas estão a cair à nossa volta. Só que não é aqui propriamente a uns metros, mas são também. Há uma parte de nós que está a ser atingida, porque isto é o tal Fratelli Tutti, não é? A única humanidade. É que nós, enquanto não tivermos esta consciência plena de que seja na China, seja em Taiwan, seja na Ucrânia, seja ali na África Central, seja no outro lado, onde há, neste momento, uma guerra efetiva, bélica, mas que me está a atingir uma parte de mim, nós não vamos lá. Não vamos lá. Porque isto parece que é outros, não é? Ninguém, por exemplo, está a pensar neste momento na guerra que está ali no centro da África. Porque estamos todos voltados um bocadinho, e muito bem, está aqui na Ucrânia, não é? Mas também ninguém pensa que toda aquela movimentação que está ali no Médio Oriente, não é? Ali para o lado da China e tal, aquilo não é uma movimentação de ramos de oliveira. Não é. Não há ali nenhuma pomba que ande com um ramozinho de oliveira aí com... Não. São porta-aviões, são mísseis, são energia nuclear que está a passar. Então, eu não sei se faço entender. Ora bem, e isto é uma parte de nós, é preciso ter esta coisa. Isto é uma parte de nós, de cada um de nós. Não é? E portanto nós temos que começar cada vez mais a pensar nesse sentido, porque se todos pensássemos assim, então reconheceríamos que este artesanato, portanto, artesanato é para se fazer, não é? Este tecido. É engraçado, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, tinha possivelmente tecer a paz. É a mesma coisa, é o mesmo género, mas é tecer. É preciso tecer a paz. É preciso pôr as linhas a entrelaçarem-se para que ela possa fazer-se. Por isso eu quero agradecer muito, porque trouxe isto para o terreno onde ela está. É no terreno prático e é no terreno da educação, da aprendizagem. Há bocadinho o Sr. dizia que realmente na catequese, eu digo, todos os agentes educativos, todos, quer dizer, têm que ter esta noção e têm que o transmitir. Eu tinha aqui posto há bocadinho, porque usou outra palavra, mas eu punha aqui, que é o género, a paz exige um ambiente. Não é? Porque a gente às vezes pensa que isto é um tratado, é não sei quem fez. Não, isto é um clima. A paz depende de um clima. Não é? Nós não temos um clima para criar paz. Não é? Ou então não temos esse clima. E, portanto, isto é como todas as coisas. Nós temos um clima em que é possível ter flores, ter um jardim, ter não sei o quê, ou então temos um deserto. Não é? Portanto, o próprio clima. E nós também temos que criar condições para que a paz surja. Para que ela seja efetiva, para que ela esteja sempre presente. Depois há aqui um sentido de cuidado permanente, não é? Porque estava ali aqueles gestos, não é? Parece ser muito simples. Mas são gestos que favorecem a paz ou favorecem, porque é engraçado, perante a paz não há indiferença. Ainda bem assim, se eu não fizer nada, não estou a prejudicar ninguém. Estás. A paz é uma realidade positiva. É uma realidade ativa. É uma realidade em que eu tenho que estar empenhado. Porque há pessoas que pensam isso, não, eu ignorando o outro, eu não fazendo coisas, estou a fazer a paz. Não. Por contrário. Por causa é engraçado que há uma, do Papa Francisco, há uma das mensagens que é precisamente sobre isso. Que é o alinhamento, não é? Que é o sentido do alinhamento perante as coisas. Não.
Aí já estou a favorecer a guerra, a inimizade, a indiferença. O próprio Papa Francisco tem muito esta expressão, não é? Nós somos muito indiferentes. Não é? É a indiferença perante tudo. Ora bem, é perigosa esta situação. Portanto, mas eu não queria estar aqui a fazer outra palestra, desculpem lá, mas é mais um bocadinho a preocupação que eu também tenho, não é? Porque esta questão, há uma expressão, não é? Mora à nossa porta, não é? Está a morar à nossa porta, não é? A paz tem que morar à nossa porta, ela tem que estar à volta connosco. E, portanto, não podemos colocar nem uma realidade, nem a ideias, nem longínqua, nem impor outros, nem... Isto é um problema de cidadania permanente entre nós, não é? E eu aqui gostava de conjugar com este documento do Papa, porque é belíssimo, é fundamental, que é, nós somos uma única humanidade. Ora, se há uma única humanidade, aonde ela estiver a ser atacada, estou eu a ser atacado. Pronto, estou a ser ferido. Se nós todos pensássemos assim, se calhar as coisas eram totalmente diferentes, não é? E teríamos todos a ter outros gestos e outra forma. Portanto, era isso. Também quero agradecer muito, Doutora Mariana, gostei imenso, obrigado. E, naturalmente, batemos mais vezes à sua porta, até por estas interpelações que são feitas, e a todos vós também, que agradeço muito termos estado aqui, e vamos passando a palavra. E quero agradecer também à Comissão, porque estão a cumprir o vosso objetivo e o compromisso que assumistes. E, portanto, quero agradecer, mas é mesmo assim. Eu tinha dito, e é verdade, é isto que nós temos de fazer, porque estamos a contribuir, todos em conjunto. E eu penso que, por isso é que eu disse sempre, é uma comissão que está, já na tomada de posse eu disse, não é aqui, vai ser no espaço público, porque isto é realmente uma reflexão para estar no espaço público. Para estar, é uma ajuda, eu não digo que é da igreja, nem é de deixar da igreja, é de cristãos, de uma visão da própria sociedade, de uma ótica que se vê, para oferecer, para que esta sociedade possa recolher também nesta reflexão melhores caminhos, e neste caso hoje, para a paz. Muito obrigado.